Boa tarde a todos e todas. 17 horas e 32 minutos. Nós vamos dar continuidade às conferências de hoje à tarde e teremos a palestra com o psicólogo Eduardo Luiz Cormanique, que vai ser mediada pela discente Maria Fernanda Gabriele de Jesus Santos Costa, que é estagiária em Psicologia Clínica do CEP-UFMA e membro do Grupo de Estudos em Fenomenologia. De imediato, eu já queria, enquanto coordenador-geral do evento, agradecer ao Eduardo pela participação, pela disponibilidade, e eu vou passar, então, agora para a Maria Eduarda. Deixa eu ver. Boa tarde. Como já dito, eu me chamo Maria Fernanda. E agora nós teremos uma conversa com o psicólogo Eduardo Luiz Cormanique, que é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente cursando doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela UFJF. Atua nas áreas de Psicologia Clínica de Jovens e Adultos, tem formação em docência e é especializado na pesquisa em Psicologia Teórica e Epistemologia da Psicologia, Psicologia Humanista e Psicologia Fenomenológica. E hoje nós teremos uma conversa com ele sobre as relações históricas e epistemológicas entre a fenomenologia e a psicologia no contexto alemão no final do século XIX e início do século XX. Bem, nós temos aqui 40 minutos de apresentação e, ao final, os participantes poderão também fazer perguntas. Com a palavra, Eduardo Cormanique. Boa tarde, Maria Fernanda. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu estou tendo algum retorno, não sei se estou vendo minha voz 2 vezes, mas tudo bem. Tá? Acho que agora melhorou. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, pelo professor Jean, que já tem um tempo a gente troca bastante figurinhas, ainda não tive a grata satisfação de conhecê-lo pessoalmente, mas quero ainda realizar 2 sonhos, né? Poder, além de conhecê-lo pessoalmente, poder conhecer o Maranhão, que é um estado maravilhoso, que ainda não tive essa grata satisfação de conhecer. Quem sabe, né, em alguma oportunidade a gente estará aí presente. Ou recebê-los também aqui no Sudeste. Eu estou falando aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, na verdade, em Pirassununga, onde eu leciono, mas também sou de Minas, sou mineiro, né? Como dito aí, sou doutorando lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu quero aproveitar para fazer uma propaganda e apresentar um pouquinho da minha trajetória, porque quando eu fui parar lá em Juiz de Fora, não foi à toa, né, que eu fui para lá para fazer meu mestrado e também desenvolver meu doutorado. Foi, na verdade, quase que por acidente, eu descobri que no programa de pós-graduação de Psicologia, né, da Universidade de Juiz de Fora, havia ali uma linha de pesquisa em História e Filosofia da Psicologia, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, né? Eu tinha terminado minha graduação ali por volta do ano de 2012 e tinha vontade de continuar estudando dentro da filosofia e principalmente a filosofia da psicologia. Então, eu busquei até em alguns programas de filosofia para tentar desenvolver minha vontade, né, meu interesse de pesquisa, e encontrei lá em Juiz de Fora essa oportunidade. Então, fica aí um convite também para quem quiser conhecer o programa lá, o que ele produz. Tem bastante coisa legal. Na área de fenomenologia, eu confesso que é bem pouco, mas em termos de filosofia da psicologia, tem bastante coisa lá sobre isso. E aí, então, já quero explicar um pouco de antemão a pegada dessa minha apresentação de hoje, né, que é uma partezinha da tese de doutorado que eu estou desenvolvendo, onde eu vou tentar fazer 2 coisas aqui importantes.
tentar escrever contexto histórico, quando surgiu a psicologia, que, coincidentemente ou não, foi o mesmo momento histórico que surgiu a fenomenologia. Será que é uma coincidência ou será que tem uma relação? Eu vou tentar provar aqui e defender a hipótese que tem uma relação bastante importante entre o surgimento da psicologia, no final do século XIX, e também do surgimento da fenomenologia, que é basicamente do final do século XIX para o início do XX, e a relação entre elas. Bem, dito isso, eu quero só fazer um parênteses aqui também, como uma introdução. Primeiro, eu vou ler um pequeno texto que eu preparei para a apresentação, para não me perder tanto. Então, se em algum momento eu ficar ali preso, por favor, peço paciência, mas eu também vou fazendo comentários ao longo do texto que eu vou fazer. Eu queria fazer um parênteses que é o seguinte: uma das coisas que sempre me intrigou e continua me intrigando é essa relação entre a fenomenologia e a psicologia, né? O que acontece, né? O que acontecia desde a minha graduação e aos poucos eu fui entendendo. Existe uma apropriação da fenomenologia pela psicologia. E essa apropriação nem sempre ela é tão adequada assim. O que eu quero dizer com isso? Quando o Russell, né, em específico o Russell, né, não estou falando aqui das outras variantes da fenomenologia, né, seja Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, etc. Vou aqui me ater a Russell. Quando ele pensa a fenomenologia, em específico, quando ele desenvolve o chamado método fenomenológico, né, com a Repoquet, a suspensão do juízo, o desenvolvimento das reduções, né, a redução fenomenológica, a redução transcendental, etc., obviamente, ele não estava pensando ali, em especial, o contexto clínico terapêutico. Obviamente que não. Isso, em nenhum momento, ele coloca dessa forma. O que não quer dizer que a gente não possa se utilizar disso nesse contexto. Porém, tem algumas ressalvas importantes. E eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque eu sei que ele é bem polêmico. Mas eu quero colocar a minha visão, né? E é o que eu estou desenvolvendo aqui estou tentando desenvolver no meu doutorado, que é o seguinte: existe um espaço, né, para ser desenvolvida uma verdadeira psicologia fenomenológica que, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, precisa ainda ser desenvolvido, né? Eu falo infelizmente porque ainda a gente não tem isso. Mas eu digo infelizmente porque isso é campo de estudo para todos nós, né, que nos interessamos por essas interfaces entre psicologia e fenomenologia. E que campo seria esse? É aquele campo que fala especificamente, ou que deveria ser melhor explicado, que é como eu consigo conhecer o outro, né? Porque, vejam, quando o Russell descreve o método fenomenológico para descrever a estrutura da nossa consciência, as nossas vivências, ele está falando isso de um ponto de vista de um indivíduo, né? Ou seja, em primeira pessoa. Mas para eu conhecer o outro, ele vai falar isso em diversas outras partes, né, da aula dele, é importante eu me colocar no lugar do outro. E para que isso aconteça, o Russell vai dizer, lá em Meditações Cartesianas, por exemplo, eu tenho que ver a outra pessoa como um outro eu, ou como ele chama, um alter ego. Alter ego, resumidamente, seria tentar, de alguma forma, compreender o outro a partir do meu ponto de vista, a partir das minhas experiências. Ou, de uma maneira mais específica ainda, entender como que a minha subjetividade se forma a partir desse encontro, que vai dar origem a um campo muito profícuo, né, que a gente pode produzir bastante coisa, que é o campo da intersubjetividade. Que é esse, sim, o tema que eu estou desenvolvendo no meu doutorado, né? Mas, eu fecho o parênteses que eu abri, esse não é o assunto de hoje. Não, eu não quero falar dessa relação, que é muito produtiva e deveria ser muito produtiva, entre fenomenologia e psicologia, e principalmente dentro do contexto clínico. Quero falar de uma relação mais histórica e também epistemológica, como está evidenciado no título.
Vocês estão conseguindo me ouvir ainda bem? Tá tranquilo? Ok, beleza. Esse lance de dar aula online ou dar palestra online é sempre difícil, né? Sem esses feedbacks. Assim. Quando puderem balançar a cabeça, nem que seja fazendo uma careta, já ajuda aqui para ter esse feedback. Ok, então, vou passar a ler aqui um pouco do texto, né? Então, não estou aqui, portanto, para falar dessa relação específica e também possível, né? Entre a fenomenologia e a psicologia. O que eu pretendo falar é sobre uma relação histórica entre a fenomenologia e a psicologia. E, para isso, buscarei retratar e resgatar algumas características da própria história da fenomenologia e da história da psicologia. Vamos entender como essas duas coisas se cruzam. E como eu vou buscar demonstrar, além dessas inúmeras coincidências que eu já citei, né? A psicologia e a fenomenologia, elas surgem no mesmo espaço e no mesmo tempo, né? Ou seja, né? O final do século XIX no ambiente alemão. Não por acaso. Eu vou tentar demonstrar os motivos disso. Então, eu vou tentar demonstrar aqui nessa minha apresentação duas hipóteses, tá certo? A primeira delas, ela é muito plausível e ela é facilmente comprovada, né? A gente pode comprovar ela facilmente. Já a segunda, ela vai necessitar de maiores esclarecimentos. Como vocês vão ver na minha fala, a primeira hipótese é a que eu mais vou desenvolver. E diga-se de passagem, é a que eu mais me sinto seguro para falar. Que hipótese é essa? Eu vou ler literalmente. A hipótese é de que, a fenomenologia, como uma escola filosófica autônoma, surgiu como uma resposta direta ao surgimento da psicologia, enquanto ciência, da psicologia enquanto ciência, no contexto acadêmico alemão do final do século XIX. Ou seja, eu estou afirmando nessa hipótese de que a fenomenologia surge como uma resposta à tentativa de se colocar a psicologia como uma ciência. Essa é a minha primeira hipótese. E essa é a mais plausível, essa é fácil de comprovar, e eu vou demonstrar aqui por quê, com alguns exemplos. A segunda hipótese era um pouco mais difícil de comprovar, por hora, mas ela também é muito importante, que é qual seja, né, essa segunda hipótese. É de que a fenomenologia além de uma resposta à psicologia, enquanto ciência, ela própria é uma psicologia. Eu estou afirmando, como uma hipótese, que a fenomenologia é uma psicologia. Se não uma psicologia científica, porque ela não tem essa pretensão de ser uma psicologia científica, o próprio professor diz isso, ela é, ao menos, uma base teórica, filosófica e metodológica para o surgimento de uma psicologia científica. Né? Essa é a minha segunda hipótese aqui, e ela tem algumas formas pelo menos, de eu tentar comprovar que a fenomenologia foi pensada assim como uma ciência propedêutica da psicologia, uma espécie de psicologia pura ou psicologia teórica. O Russell usa o termo psicologia pura em alguns textos. Eu prefiro, por uma questão de escolha mesmo, pensar o termo psicologia teórica. Então, assim como existe a física teórica e a física prática, né, a física experimental, a gente poderia pensar a fenomenologia como uma espécie de psicologia teórica, em contraste com uma psicologia experimental, ou até mesmo a psicologia prática, no caso da psicologia clínica. Bem, então vamos tentar tratar agora, vou apresentar aqui para vocês, essas duas hipóteses em separado. Então, vou dar destaque, obviamente, à primeira hipótese na minha apresentação, do qual eu vou tratar alguns elementos que são frutos dessa minha pesquisa recente, desenvolvida durante o meu doutorado. E a segunda hipótese, eu vou tratar apenas alguns indícios, né? Já citei alguns aqui, e que, embora incipientes, eles trazem consigo uma grande chance de concretização, ou seja, existe uma chance da minha segunda hipótese, né, de que a fenomenologia ela é uma psicologia, pelo menos uma psicologia teórica, ser também comprovada a partir dos estudos do texto de Russell. Bem, sobre a primeira hipótese, então, vamos adentrar nela, né? Só para retomar, a primeira hipótese é essa de que a fenomenologia surge como uma resposta à própria criação da psicologia enquanto ciência. Bem, para demonstrar algum desses elementos históricos e acadêmicos relevantes, que sejam capazes de relacionar com o surgimento da fenomenologia,
quer dizer, que a fenomenologia está ligada ao surgimento da psicologia, no contexto do final do século XIX, vamos precisar retornar um pouco no tempo. Em específico, ao final do século XVIII. Não sei se todo mundo tem aí a história na cabeça, né? Mas no final do século XVIII, na Europa, estava acontecendo uma verdadeira revolução, né? Em 1789, eclodiu na França a Revolução Francesa, que, para falar assim, bem basicamente, ela praticamente mudou todo o contexto da Europa, né? Principalmente as organizações políticas ali, né? Então, essa reorganização que foi necessária, ela foi muito importante para o avanço científico da época. E é aqui que começa a nossa discussão, né? Vamos começar a falar ali do final da Revolução Francesa, né? Então, após as guerras napoleônicas, né, houve ali o Congresso de Viena e houve, então, uma tentativa de impedir que a França se tornasse, de novo, um problema ali para os europeus. Em específico, para um reino, ainda, só para lembrar, né, no início do século XIX, né, no início dos anos 1800, não existia o Estado alemão, não existia o país Alemanha. O que existiam eram vários reinos, né, alguns grandes e outros pequenos, né, por exemplo, um exemplo dos mais conhecidos, né, a Bavária ao sul e a Prússia ao norte. E o reino da Prússia era um reino muito grande em relação aos outros. Então, ele era entre os reinos que falavam alemão e de tradição alemã, era um dos mais importantes. E a gente vai dar um enfoque nesse reino, porque é ele que vai levar ao cabo, primeiro, a unificação alemã, que ela vai ocorrer no final do século, na verdade, durante todo o século XIX, né? Mas em especial no final do século XIX. E aí você já começa a fazer essa relação. No final do século XIX surge a psicologia e a fenomenologia, né? Que é onde acontece a unificação alemã, onde finaliza-se, né? O que começa a acontecer nesse reino em específico, lá no início do século XIX? O reino da Prússia, ele não queria ficar atrasado, né? A Revolução Industrial já estava ocorrendo na Inglaterra, tinha começado também ali na França e em outros países da Europa Central, e a Alemanha era um reino... A Alemanha não existia Alemanha, né? Mas o reino da Prússia era um reino muito atrasado, né? E aí, o rei Guilherme, né, o rei Guilherme II, se eu não me engano, ele começa a promover diversas reformas. A que vai nos importar aqui é a reforma educacional que ele vai promover, né? Ele tem um ministro da educação dele, o conde Wilhelm von Humboldt, né, também conhecido como conde Humboldt, e ele vai fazer uma grande mudança na educação, que naquela época era uma educação muito voltada apenas para o ensino clerical. Então, basicamente, quem ensinava as pessoas eram padres ou pastores, né? Estava muito ligado à igreja, a um aspecto religioso. Como de fato aconteceu, né? As primeiras universidades do mundo, elas tinham esse aspecto mais religioso. E o Humboldt queria acabar com isso. Na verdade, um dos grandes projetos dele foi transformar a educação em acesso universal. E até hoje existe um pouco esse modelo. Todas as pessoas na Alemanha têm acesso à educação gratuita, e começou já lá no início do século XIX, né? E foi modelo para diversos outros países, inclusive, né? Mas o que isso tem a ver com psicologia e fenomenologia? Bem, o Humboldt, ele conseguiu criar uma coisa que não existia na época, que era o nosso ensino médio de hoje. Na época, era chamado ginásio, ou, do alemão, ginásio. Esse ginásio, ele tinha como objetivo preparar pessoas que tinham uma educação básica para entrar nas universidades, porque normalmente só entrava nas universidades quem tinha uma formação mais robusta, e normalmente pessoas da aristocracia. O Humboldt queria que pessoas que não tinham acesso à universidade, porque não eram de famílias importantes ou tradicionais, pudessem entrar na universidade. Então, ele cria esse ensino médio, que não existia na época.
E quais disciplinas haviam no ensino médio? É aqui que começa a nossa história. Uma das disciplinas que o Humboldt, né, e a sua equipe colocou no ensino médio foi a disciplina da psicologia. Não era qualquer psicologia, era uma psicologia ligada à filosofia. Na verdade, a psicologia era uma parte da disciplina de filosofia. Então, você tinha a disciplina de filosofia separada em duas partes, a psicologia e a lógica. Era como se, hoje a gente pensa, por exemplo, algumas disciplinas da filosofia, imagina aí, ética, metafísica, entre outras, né? Entre outras disciplinas da própria filosofia, hoje que a gente imagina que são próprias da filosofia. A psicologia era uma delas. A psicologia era uma disciplina da filosofia. Então, tudo aquilo que Descartes discutia, né? Estava muito em voga ainda na época, ali no século XVIII, os empiricistas britânicos, né? John Locke, Stuart Mill, todos esses conhecimentos eram entendidos como psicologia, como uma parte da filosofia. E isso vai alterar em quê? Bem, se você tem que ter professores para dar aula de psicologia, então esses professores têm que também fazer uma faculdade que os habilite a dar aula de psicologia. Então, isso promove uma reação em cadeia. Então, agora você vai precisar de universidades que tenham especializado, né, que tenham alguma especialização em psicologia. E aí, normalmente, quem dava essa disciplina era quem? Eram os professores da filosofia. Então, os filósofos eram aqueles que já davam esses assuntos mais voltados à psicologia. Porém, entretanto, alguns outros pesquisadores começaram a se interessar também pela disciplina de psicologia. E aí, vale lembrar aqui que as universidades alemãs, elas são organizadas, até hoje, né, pelo menos as mais clássicas, em 4 faculdades. É a Faculdade de Filosofia e Letras, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Teologia. Basicamente, essas 4 faculdades. E cada uma dessas faculdades tem seus cursos. E a psicologia, então, era parte do curso da Letras. E o Humboldt também queria, né, inspirado aí em ideais iluministas e do próprio filósofo Kant, ele queria formar cidadãos que tivessem um olhar mais crítico. Então, todo mundo tinha que passar pela filosofia. Todo mundo. O médico tinha que passar pela filosofia, se a pessoa estudar biologia, física, matemática, tinha que passar pela filosofia. Então, era muito frequente você ter pessoas que estudavam filosofia nessa época. E aí, invariavelmente, o pessoal se interessava também pela psicologia. Mas, como eu estava dizendo, algumas pessoas de outras áreas começaram a se interessar pela psicologia. Eu vou só citar 2 aqui mais conhecidas, né? Uma delas me fugiu agora o nome, eu não anotei. Era, gente, um físico. Ele estudava ótica. Desculpa aqui, me fugiu o nome. Mas era um físico que foi um dos primeiros proponentes ali a uma lei geral das sensações. Se alguém puder me ajudar aí lembrando, eu agradeço. Mas ele era um dos que começou a estudar psicologia no viés experimental. Um outro mais conhecido, esse não tem como errar o nome, era um médico especialista em fisiologia que resolveu fazer vários experimentos em psicologia. Quem era? O Wundt, ele mesmo, né? O grande considerado o pai da ciência moderna, o pai da psicologia. E aí, para resumir um pouco essa parte mais histórica, né, o Wundt, ele vai criar, então aí já vamos dar um salto, né? Você tem a criação do ginásio, você tem a necessidade de se criar, de educar professores para dar aula de psicologia, então você tem alguns professores da filosofia que começaram a dar aulas ali de psicologia para esses futuros professores. Mas você tem um movimento ali de pessoas que também estavam se interessando em psicologia. E vale lembrar o seguinte, o contexto do século XIX ele é muito marcado por diversas transformações também. A Revolução Industrial e um sentimento
de uma grande esperança na ciência como um todo. A ciência era vista como aquela que ia salvar a humanidade, né? Isso muito embasado por uma filosofia da época, o positivismo, né? Positivismo mesmo, que inclusive está gravado na nossa bandeira, né? A tal da Ordem e Progresso tem esse lema do Auguste Comte, né? Um filósofo francês também que dessa forma, né, pensava o próprio mundo, né, como um todo. E o Wundt, vale lembrar, né, em 1879, ele cria, ao mesmo tempo, o primeiro instituto de psicologia e o primeiro laboratório de psicologia que se tem notícia, né, na Universidade de Leipzig, na cidade de Leipzig, na Alemanha. E por que que isso foi importante? Pouca gente sabe, mas o Russell foi também aluno do Wundt, né? Foi aluno do Wundt. Ele passou um tempo lá. Se vocês pesquisarem, eu posso até colocar o link aqui. O bom de dar aula online é isso, né? Vou colocar o link aqui ao vivaço aqui nas mensagens para vocês verem. Nessa página aí, é uma página da Universidade de Leipzig, que mostra todo mundo que passou pelo laboratório do Wundt. E está o nome do Husserl lá, né? Entre outros tantos que passaram pelo laboratório. Por que isso é importante? Lembram, né? Você tem diversos estudiosos interessados na psicologia, entre eles o Wundt, só que a grande maioria deles, isso aqui é importante, era formada em filosofia também. O Wundt era um profundo conhecedor de filosofia, né? E aí você tem uma efervescência enorme nas universidades alemãs pelo tema da psicologia, certo? O que a gente pode aqui começar a depreender? O próprio Husserl, ele se interessou muito pelo tema da psicologia, né? Só que começou a ter uma certa preocupação, né? O que começou a acontecer? Os professores, os filósofos, principalmente os filósofos das universidades, eles começaram a se sentir ameaçados quando Wundt e outros, como Karl Stumpf, Nator, entre outros professores, começaram a se interessar pela psicologia experimental, ou seja, aquelas vagas que antes eram de professores em filosofia, as chamadas cátedras, né? Seria um paralelo, só para vocês entenderem aqui, no nosso, são hierarquias acadêmicas diferentes, mas seria como professor titular dentro da universidade pública, federal, hoje aqui no Brasil. Você tinha os professores titulares, que na Alemanha é o título de professor, né? O título professor é somente dado a esses professores que atingiram o topo da carreira. Normalmente eles ganhavam esse título e ganhavam também o financiamento do Estado, né? Do Estado alemão. Então era um cargo muito disputado. E normalmente era muito tradicional, se aquela cátedra, aquela vaga era de filosofia, que um outro filósofo assumisse, né? Existia essa cultura, essa tradição. E algumas vagas de filosofia começaram a ser ocupadas por pessoas que não eram da filosofia, né? A partir de então, diversos filósofos começaram então a se sentir ameaçados. E aí começou a ser travada uma batalha teórica e filosófica, né? Nessa batalha teórica, ela, para quem conhece um pouco desse contexto filosófico, era basicamente uma batalha entre aqueles que defendiam que a psicologia ela ia conseguir superar a filosofia, ou seja, ela ia substituir a filosofia. Era o chamado psicologismo. E aí eu já vou chegando mais próximo da relação da psicologia com a fenomenologia. Existiam, então, filósofos que defendiam que a psicologia, por exemplo, poderia ela mesma explicar como que a gente pode compreender a base da própria lógica. Então, por exemplo, algumas leis universais da lógica,
como, por exemplo, a lei da não contradição, né? Você não pode ter duas afirmações contrárias, sendo que uma delas tem que ser necessariamente falsa. Essa é uma lei lógica desde Aristóteles, né? Aristóteles já tinha intuído essa lei, já tinha exposto a ela. Só que não há nada no nosso conhecimento experimental que vá justificar por que essa lei é assim. Você simplesmente intui ela, né? Intui no sentido, você percebe que é uma lei lógica que rege o universo, que rege a verdade, que rege as afirmações, e você aceita essa lei. Isso é só um exemplo de uma lei lógica, né? E alguns desses filósofos acreditavam que essa lei lógica poderia ser ela explicada pela psicologia, no caso, a psicologia experimental. E o Russell, no início, foi um desses filósofos. Isso aqui é importante falar. Ele mesmo admite que ele teve uma fase psicologista. Não sou eu que estou falando. Isso está lá no prefácio da segunda edição das Investigações Lógicas dele. Ele admite essa fase psicologista dele. E teve uma obra dele, né, que era basicamente a obra a tese de doutorado dele, que ele falava sobre a filosofia da aritmética, né, onde ele expunha algumas ideias e ele foi altamente criticado, principalmente pelo Frege, que é um filósofo também alemão. E ele reconheceu isso, né? E aqui começa a relação, né? Só para retomar, a primeira hipótese lá que eu elenquei lá no início da apresentação é de que a fenomenologia é uma resposta à psicologia. Quando Husserl vai escrever seu primeiro grande obra, a obra seminal da fenomenologia, as investigações lógicas, principalmente os prolegômenos da lógica pura, ele vai basicamente gastar ali mais de 80% do tempo dele nesse texto para justificar por que a gente não pode aceitar o psicologismo, né? Ou seja, porque eu não posso aceitar uma psicologia que tenta substituir a filosofia. E aí, só por aí, eu já poderia parar e dizer, pronto, olha, vejam bem como a fenomenologia surge e nasce como uma oposição à psicologia. Mas eu não quero só demonstrar isso, né? Eu tenho outros elementos históricos aqui para comprovar essa tese, essa hipótese, pelo menos, né? Ainda não é uma tese, uma hipótese, é fraca ainda. Mas você já, no próprio texto das investigações lógicas, nos prolegômenos, o Husserl já vai desenvolvendo o que seria, então, a fenomenologia dele. E aqui eu vou explanar uma observação que é minha, né? Na verdade, o Husserl, ele não apenas tenta negar o psicologismo, ele tenta dizer qual é a verdadeira base teórica e filosófica da psicologia. Porque quando ele vai falar da intuição pura, né, e depois lá em ideias da intuição das essências, o que ele está basicamente dizendo é que aquelas verdades apodíticas, né, ou seja, para eu explicar uma lei da lógica, eu não posso usar uma ciência experimental, não posso usar uma psicologia experimental. Eu tenho que usar o quê? O meu recurso subjetivo, o meu recurso próprio psicológico, ou seja, eu tenho que usar da minha própria consciência para obter essas verdades apodídicas, né? Apodídica significa que não tem pés, né? Que eu não preciso de uma fundamentação anterior. Basicamente, o que ele está oferecendo é dizendo que a psicologia experimental não vai oferecer isso, e quem vai oferecer isso é quem? A fenomenologia. E é com base nisso que eu estou desenvolvendo ainda, né, parte do meu trabalho no doutorado, que é a fenomenologia de Husserl, ela é uma tentativa de fundamentar a própria psicologia, não com bases experimentais, mas como o próprio Husserl vai dizer depois, lá na Russeliana 9, principalmente, a psicologia pura, o que a fenomenologia vai tentar fazer, é dar a base para a própria psicologia científica. Repito, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Husserl, né? Então, vou indo aqui para o final, né? Não é difícil depreender, a partir da leitura das próprias obras do Husserl, que o tema da psicologia aparece ali diversas vezes. Então, desde de investigações lógicas,
Até os textos finais dele, por exemplo, em Crises, né, o famoso parágrafo 72 de Crises, onde Russell equipara a filosofia transcendental e a psicologia transcendental como uma coisa só, ele está sempre falando ou tematizando sobre a psicologia. Alguns interpretam que Russell vai modificando, né? Que na primeira fase a fenomenologia é uma psicologia descritiva, que depois é uma psicologia pura, para depois virar uma psicologia transcendental. Eu tento sustentar outra visão. Ele não muda, né? Ele só aprofunda a sua visão, né? Na verdade, ele não fala de coisas diferentes, muito embora alguns autores, biógrafos e até filósofos importantes admitam que ele tem uma guinada, né? A tal chamada virada transcendental dele. Mas não vem ao caso aqui, não vou entrar nessa seara. Bem, para terminar, o último argumento histórico aqui muito importante, teve um episódio, né? Isso, né? Durante toda a primeira década do século XX, né? Estamos falando aí de 1901, quando ele lançou as investigações lógicas, até 1910, 11, o Russell vai se colocar muito fortemente contra as tentativas da psicologia científica superar a filosofia. Um texto muito importante para isso também é o Filosofia como Ciência de Rigor, que foi um artigo publicado em 1911. Mas teve um fato acontecido em 1912 que esse sim parece que modificou a própria fenomenologia do Russell. O que aconteceu? Na Universidade de Marburg, para a cátedra de filosofia, eles colocaram um psicólogo de novo, né, como já tinha acontecido em outros momentos. Mas com a diferença de que esse psicólogo agora, ele não era filósofo. Ele não tinha formação filosófica. Isso criou uma grande revolta, porque demonstrava, né, quem escolhia normalmente essas vagas era o próprio governo alemão, né, o Ministério da Educação deles. E aí criou uma verdadeira briga, né? Diversos filósofos se juntaram para fazer um abaixo-assinado, para ir contra essa decisão. E o interessante é que tinham pelo menos 5 filósofos que estavam à frente desse movimento. E adivinham quem estava lá, né? Era ele mesmo, Edmund Husserl era um desses 5 filósofos que estavam encabeçando o movimento junto com o Dilthey, que faleceu no meio também desse processo. O Dilthey é aquele também filósofo famoso por falar de uma psicologia compreensiva, né? Diferenciando aí a ciência da natureza das ciências humanas, etc. Também não vou aprofundar. Mas eu queria destacar aqui que esse envolvimento do Husserl nesse momento político é mais uma prova de que Husserl estava muito interessado e por demais envolvido na questão da relação entre psicologia e fenomenologia. E ele se colocava contra a ideia de que a psicologia ia superar a filosofia, mas ele não era apenas contrário a esse movimento. Ele não era um antipsicologicista, né? Ele não era contra a psicologia, pelo contrário. Ele era a favor, e é isso que eu tentei argumentar aqui com vocês, de uma nova psicologia, uma psicologia fundada não nos experimentos, né, no modelo positivista de ciência, mas através de uma fenomenologia, ou seja, na possibilidade de evidenciar, né, através de um método rigoroso de investigação das nossas vivências, algo que pudesse fundamentar uma ciência do psíquico, né, como ele também dizia, uma psicologia com alma, né, porque uma psicologia sem filosofia era uma psicologia sem alma. Bem, então, só para finalizar, eu vou retomar então a questão, né, da relação do surgimento da fenomenologia e da psicologia como uma ciência psicológica. Então, eu gostaria só, para concluir, a partir daquilo que foi exposto. Então, resumir a minha apresentação. A fenomenologia, ela surge como um movimento filosófico que se colocava contrário, né, à tentativa de colocar a psicologia como uma substituta. Além disso, né, a fenomenologia traz no seu bojo, né, no seu cerne, diversos elementos que a colocam ora a favor e ora contra a essa pretensão de se erigir uma ciência do psíquico.
como se houvesse ali uma adequação, uma adequada fundação epistemológica dessa nova ciência, né? Isso a gente pode comprovar nas investigações lógicas e também na Husserliana 9. E, por fim, a fenomenologia, né, eu defendo, pode oferecer diversos elementos teóricos, epistemológicos e metodológicos para se pensar a fundamentação, não apenas da psicologia, mas, como o próprio Rousseau disse, de todas as ciências humanas. E eu dou finalizada aqui minha fala, espero não ter ultrapassado o tempo aí, Maria Fernanda, você me puxa a orelha se for necessário, e agradeço novamente a oportunidade aqui de conversar com vocês e falar um pouco de uma coisa que eu amo de paixão, que é falar de fenomenologia em relação com ela, com a psicologia. Não, não passou o tempo, não. Nós que agradecemos por essa oportunidade de estar ouvindo um pouquinho mais. A gente já fez algumas leituras suas, então é muito interessante entrar em contato novamente. E agora eu abro para perguntas. Se alguém tiver alguma questão. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde, Eduardo. Obrigado. Eu acho que você fez uma excelente retrospectiva histórica, né, para poder situar o trabalho do Russell. E eu fiquei aqui meio que acompanhando a linha do tempo que você fez, e eu lembrei de imediato daquele texto que o Saulo traduziu, Saulo Freitas, que é o Manifesto dos Filósofos contra a Psicologia Experimental, em que lá no final o Russell e o Dilthey, né, são alguns dos que assinam esse manifesto quando eles perdem o lugar na cadeira de filosofia com o advento da psicologia científica, né? Perfeito, perfeito. Há outro momento também, quando você traz, é que, contrário que as pessoas pensam, que o Russell não estava discutindo a questão das ciências, né? Porque sempre pensa que o Russell é um anticientista, ou que ele está querendo derrubar o naturalismo. Então, assim, há uma série de equívocos, principalmente nos compêndios de psicologia, né, em que geralmente só apresentam o Brentano, por exemplo, de uma maneira muito rápida, muito rasteira, né, e não falam dessa relação do Russell com o Brentano, com o Wundt, com o Frege, né? Eu lembro que um dos trabalhos que eu mais utilizo aqui na psicologia é o texto do Tite, né, Wundt versus Brentano, em que ele vai fazer essas relações para poder apresentar a constituição da psicologia, né? E eu sempre brinco com os alunos que é a história que não foi contada, né? Então a gente começa na disciplina contando essa história para dizer, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim que a psicologia surge. Então eu destaco da tua fala exatamente isso, né? Que eu acho bastante interessante, que dá para a gente ter essa linha do tempo, essa trajetória. Tem um texto, eu estou trabalhando ele não está traduzido ainda para o português. Eu só achei, tem original em alemão, né, não sou leitor de alemão, e tem a tradução por inglês, que ele é um texto muito legal, eu estou trabalhando ele na minha tese, que é uma carta do Wundt, porque esse movimento todo que aconteceu com o Russell, que ele e os outros psicólogos não, os outros filósofos, né, se colocaram contra a nomeação, né, do professor lá para a cátedra de Marburg. Aí o Russell ficou muito chateado, porque ele não queria separar a psicologia da filosofia, né? Porque o que o manifesto basicamente pede é que, olha, criem vagas para psicologias separadas da filosofia. Basicamente é isso que o manifesto pede para o governo, né? E teve um grande efeito midiático, né? Era uma discussão que na época não existia televisão, né? Pelo menos não como a gente pensa hoje, mas isso era uma discussão que a própria população começou a acompanhar. Que ela só foi encerrada, de fato, por conta do início da Primeira Guerra Mundial, né? E aí mudou bastante a configuração acadêmica alemã, inclusive. Mas
esse texto do Wundt é muito interessante. Ele dá diversos argumentos, ou tenta argumentar, por que a psicologia não deveria sair da filosofia. Muito embora o Wundt também defendia que quem ia perder mais era a filosofia, não a psicologia. Ele tinha uma visão de que a psicologia ela ia se desprender da filosofia, porque era uma ciência autônoma. Mas eu chamo esse texto de carta do divórcio, né? Parece que Russell está aceitando o divórcio da psicologia da filosofia, que é um texto bem legal, assim, de ser trabalhado. Eu fiquei muito surpreso quando eu encontrei ele e percebi que a gente não conhece nada, né? Quando a gente vai estudar a história da psicologia. E esse texto que você lembrou do Saulo, né? Inclusive o Saulo, fazer propaganda de novo lá de Juiz de Fora, do FJF, o professor Saulo era, até um tempo atrás, professor do programa de pós-graduação da psicologia lá em Juiz de Fora. Um ótimo professor, inclusive. E eu uso o texto dele, né? São dois textos, né? Um que ele fala sobre isso, sobre o manifesto, e um outro também sobre o Wundt, lá também estou utilizando também, né, na minha tese. Mas legal. É interessante entender assim, né? A fenomenologia ela não surge do nada, né? Ela não surge como uma ideia que o Russell teve de maneira isolada. É claro que a gente tem que ser capaz de fazer análises separadas, né? Eu vou analisar a filosofia do Russell sob o ponto de vista filosófico e eu vou analisar a filosofia dele no ponto de vista histórico. São coisas distintas. Mas, para entender a relação da fenomenologia com a psicologia, não basta só ler o Russell, né? Tem que situar e entender o contexto dele. Então é isso. Ok. Se ninguém tem... Alguém mais tem alguma pergunta? Não, né? Então, gostaria de agradecer pela tua participação, muito rica. E eu lembro agora que você colocou, né, da tua primeira hipótese, que seria também a fenomenologia como uma ciência propedêutica para a psicologia, e aí tu encerra falando que das contribuições, né, que a fenomenologia ela pode trazer teoricamente, epistemologicamente, metodologicamente, e pensar, a gente na verdade está trabalhando aqui também nessa possibilidade de pensar essa psicologia dentro de uma perspectiva também empírica, né? Essa fenomenologia dentro de uma perspectiva empírica, porque mesmo que nós estejamos pensando nesse ambiente filosófico, quando a gente vai pensar algumas ideias ali cunhadas por Russell, como, por exemplo, a epoquê, a gente pode vivenciar dentro dessa vivência empírica na clínica. E aqui eu também sou estagiária, supervisionando do Serviço de Escola de Psicologia aqui da Universidade Federal do Maranhão, e a gente tem como fundamento a fenomenologia russeliana, e a gente faz leituras de modo que a gente consegue vivenciar dentro da prática clínica, a partir dessas leituras e desse aprofundamento teórico, como isso pode acontecer. Então, a gente está vivendo essa experiência de experienciar a fenomenologia também nessa perspectiva empírica. E é muito interessante poder ver como isso vai se situar também historicamente, essa relação entre a fenomenologia e a psicologia, como elas estão intrínsecas, né? De uma certa forma. Sim, sim. Então, o que eu quis demonstrar, Maria Fernanda, é que a relação dela, ela não é... A relação entre fenomenologia e psicologia, ela não é uma escolha arbitrária que alguém resolveu aplicar a fenomenologia na psicologia, não. Tá desde o surgimento, né? Desde o nascimento da fenomenologia, ela já tinha uma relação com a psicologia. É claro que a gente precisa entender um pouco melhor essa relação, mas quando a gente tenta aplicar isso na clínica, o que eu falei lá no início, é importante a gente entender não só teoricamente o curso, né? Mas entender que quando ele está pensando o método fenomenológico, ele está exatamente querendo fundamentar a psicologia. Não só fazer uma psicologia clínica prática, né? Que é uma possibilidade, mas ele quer fundamentar a psicologia. Eu tenho
que usar o método fenomenológico para começar a descrever as minhas vivências, as minhas experiências, e a partir daí entender como eu posso conhecer o outro. Que é um outro tema, ainda pouco estudado, pelo menos aqui no Brasil, que é esse da intersubjetividade. Né? Você tem alguns autores né, renomados no exterior, um deles o Zahavi, da Zahavi, que é uma grande referência em Rússia no mundo, e alguns filósofos aqui no Brasil estão tematizando isso. E eu gostaria muito de ver isso mais vezes dialogando na psicologia. A gente ainda não está estudando o tema. Eu deixo isso como uma provocação para vocês aqui. Para você, Brevena, está começando no curso, começando não, né? Está finalizando aí na graduação. E para todos os que estão assistindo aqui, o tema da intersubjetividade é um tema muito importante no curso. Tem 3 russelianes do curso só sobre isso, né? Que infelizmente não tem tradução em português ainda. Só tem francês, e é um tema que a gente precisa muito beber dessa fonte para começar a entender, inclusive, as nossas relações terapêuticas aqui, e entender como a fenomenologia pode ser colocada mais em prática do que a gente imagina. É isso. Sim, certo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, professor Jean. É uma honra aqui estar com vocês aqui, né? Não só no evento, né? Mas com esse grupo de pesquisa que eu acompanho sempre de longe e fico sabendo dos eventos quando posso. Quero poder participar e contribuir mais. Então, encerramos aqui e espero vê-lo novamente nos próximos eventos. Aparece. Até logo, Marina. Até logo, professora. Até. Tchau. Tchau, tchau.